a alegria de poder falar de uma das disciplinas espirituais tão necessária, eu diria que até central da nossa fé, que foi vivenciada durante os 2000 anos da história por inúmeros irmãos, e mais especificamente por esse missionário ao qual o presbítero Bettini se dirigiu lendo a sua carta, pastor José Dilson, que o tempo inteiro, nas situações de louvor, nas situações de prazer ou de necessidade, tem se revelado um homem de oração. Mas ao longo da história cristã, ao longo da história da igreja, nós tomamos conhecimento através da literatura evangélica de inúmeras pessoas, tanto homens quanto mulheres, que se destacaram, que se distinguiram através dessa disciplina espiritual, que é a disciplina da oração. E o quanto esses irmãos ao longo da história obtiveram de resultados através dessa disciplina espiritual. Isso significa dizer que os impossíveis para os homens são possíveis para Deus, se estes se debruçam diante dele e clamam, crendo que Deus pode mudar situações até distantes de nós, situações aonde nós não chegamos, aonde nós não seríamos ouvidos. E posso exemplificar com a situação das autoridades senegalesas. Quem de nós poderia estar lá? Mas as nossas orações surtem efeito. As nossas orações mudam situações. Lembram-se do filho do centurião? O filho do centurião não, o servo do centurião que estava à distância. O centurião com Jesus clama a Jesus pelo seu servo. E Jesus então à distância abençoa o servo do centurião profundamente enfermo. O nosso Deus é um Deus que responde à oração do seu povo. Deus tem prazer em ouvir o seu clamor e responder segundo a sua vontade. Deus tem prazer. No meio da semana passada, irmãos, eu saí daqui da célula e fui conversando com a minha filha sobre os meios de comunhão com Deus. Fomos dentro do carro conversando sobre os meios de graça revelados nas Escrituras Sagradas. Os meios de graça são instrumentos pelos quais Deus concede, Deus veicula bênçãos ao coração dos seus filhos, sendo tradicionalmente os mais conhecidos a Santa Ceia e o batismo. Toda vez que nós, pela fé, tomamos a Santa Ceia, nós nos alimentamos espiritualmente do nosso Deus. E o batismo também, por meio da fé e da presença do Espírito, abençoa o coração do batizando. Mas há outros meios de graça também, através dos quais Deus resolveu nos abençoar. Deus resolveu disponibilizar para a sua igreja, a fim de que por meio deles nós sejamos revigorados, sejamos renovados, sejamos perdoados, sejamos fortalecidos e sejamos pessoas cheias de frutos de arrependimento, frutos de justiça, frutos que Deus quer revelar através da nossa vida. O primeiro meio de graça, além dos que eu falei, é a palavra. A palavra de Deus traz lucidez ao nosso coração, a palavra de Deus reorienta a nossa vida, a palavra de Deus traz iluminação para aquele que se encontra em trevas. Toda vez que há uma conversão, uma transformação nas Escrituras, a palavra de Deus foi pregada. Nós também temos a comunhão que enche o coração do crente de prazer. O salmista lá no Salmo 133 diz que quando o povo de Deus está unido, quando há comunhão, ali Deus ordena a sua bênção. Por isso, o escritor aos Hebreus diz que nós devemos nos exortar mutuamente para que nós não deixemos de congregar. Com certeza você fez a melhor escolha hoje à noite.
de poder vir para o seio da comunhão, porque é no seio da comunhão que Deus nos abençoa. Não que Ele não o faça quando você se encontra sozinho, distanciado, mas com certeza no meio da comunhão o seu coração é aquecido. Então a comunhão também gera bênção, também enche o coração do crente. A confissão, diz a palavra, ela não só gera perdão para o nosso coração. Quando eu confesso os meus pecados a Deus, Ele me perdoa, mas quando eu confesso os meus pecados a um crente maduro, a um líder que eu possa escolher e confiar, Deus me cura. Deus me cura de algumas mazelas, de algumas fortalezas que nós trazemos dentro de nós. O jejum é um outro elemento espiritual que, associado à oração, fortalece o coração do crente. E mais especificamente, esse que o apóstolo Paulo recomenda à igreja de Tessalônica, que é a disciplina da oração, que nos permite nada menos estar diante daquele que fez os céus e a terra. Você nunca viu, mas por meio da oração você é elevado à presença de Deus. E foi nesse momento que a Luizinha virou para mim e falou que dentre os meios de comunhão, dentre os meios de graça, através dos quais Deus concede bênção ao coração dos seus filhos, a oração é a disciplina mais fácil para ela ter comunhão com Deus. Não que ela seja uma menina de oração, mas quando ela ora, ela sente que é o caminho que na vida dela é o mais fácil para que ela possa estar em comunhão com o Senhor. A oração, então, irmãos, é uma característica fundamental, tanto encontrada na vida de Jesus, quanto na vida dos personagens que marcaram a história da igreja e que se transformaram em verdadeiros referenciais, em verdadeiras estacas, em verdadeiros testemunhos e modelos para os novos que vão se agregando à fé. Quando você é um homem e uma mulher de oração, com certeza isso vaza pelos seus poros e vai afetando os seus filhos, vai afetando a sua igreja, e você vai se tornando um referencial, você vai se tornando num modelo de aquecimento espiritual que se dá por meio da oração. No contexto do texto, então, irmãos, que nós lemos em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, Paulo fala exatamente dessas virtudes, de várias virtudes espirituais que deveriam marcar o coração da igreja de Tessalônica. Depois você pode dar uma lidinha no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses e ver. Mas dentre essas virtudes, Paulo destaca a vida de oração que essa igreja deveria ter e que nós, enquanto igreja, devemos igualmente possuir. Então, hoje à noite, irmãos, eu gostaria de falar sobre a oração como disciplina fundamental à nossa vida. A oração é uma disciplina fundamental à nossa vida. E embora ela seja tão essencial à nossa vida, fica-nos a pergunta reflexiva: por que não oramos? Ou oramos tão pouco? Se a oração é tão essencial, se a oração não só transforma a sua vida e enche o seu coração, mas como abençoa intercessoriamente os outros, por que eu e você oramos tão pouco? Se a oração nos permite falar com o pastor do Salmo 23, que tem ampla suficiência para o nosso coração, que unge a nossa cabeça com óleo, que está presente a todo tempo na nossa vida, por que nós a praticamos tão pouco? Eu diria, irmãos, que é porque nós desconhecemos, ou talvez nós nos esquecemos da dupla dimensão que envolve a vida de oração, que eu gostaria de destacar para os irmãos. A primeira é a dimensão negativa e a segunda, a dimensão positiva. Eu quero começar então falando sobre as dimensões negativas que envolvem a vida de oração, para que depois a gente possa terminar falando das dimensões positivas. Por que nós não oramos? Em primeiro lugar, porque a natureza humana não é propensa a orar.
você precisa saber, você precisa relembrar, e você precisa se auto-exortar, lembrar que a sua natureza não tem uma propensão natural à oração, ao jejum e às disciplinas espirituais. Haja vista o momento que Jesus estava vivendo no Getsêmani. Getsêmani é lugar de pressão, Getsêmani é lugar de angústia, Getsêmani é lugar de você se autonegar para poder fazer a vontade de Deus. Jesus precisava de solidariedade, ele precisava de oração, ele precisava de gente que estivesse com ele, que pudesse de alguma maneira confortar o seu coração através da oração. Então ele sobe com os discípulos para o Getsêmani, e lá ele se desloca com Pedro, Tiago e João, que eram mais íntimos do seu ministério. E aí, irmãos, ele diz assim: olha, permanecei aqui, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, a cena que Jesus encontra é essa: achou-os dormindo. E aí Jesus então vira-se para Pedro e diz: então, Pedro, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Porque a sua natureza, a natureza de vocês não é propensa à oração. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A natureza humana, então, irmãos, ela tem uma indisposição natural à oração. E eu gostaria de relembrar, de chamar a atenção dos irmãos para a censura que Jesus faz à indisposição dos seus discípulos. E eu acredito, irmãos, que essa censura é muito bem-vinda. Quem sabe ela é até profética para a sua vida de oração. Quem sabe o vento está soprando, as dificuldades estão aí, as árvores da sua vida estão se mexendo, se balançando, e você está como que naturalizando todas as coisas. Irmãos, à medida que a luta se intensifica, proporcionalmente, a nossa vida de oração precisa crescer, precisa se intensificar. Deus pode te abençoar no seu trabalho, Deus pode abrir portas, Deus pode te dar uma firmeza emocional mais constante, mas você precisa entender que naturalmente há uma indisposição em você para orar, e a minha palavra é: não se renda à sua indisposição. A nossa natureza é, em primeiro lugar, indisposta à vida de oração. Essa é a primeira verdade negativa sobre a oração. A segunda verdade negativa sobre a oração é que pecados não confessados e devidamente abandonados são obstáculos à oração. Hoje à noite, antes da ceia, nós devemos nos autoanalisar, nós devemos olhar para o nosso coração e ver se a gente não está de alguma maneira querendo fazer uma conjugação impossível entre o que é sagrado e entre o que é profano. A palavra de Deus diz que Ele nos separou. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Nós somos um povo separado, não do mundo, mas do pecado desse mundo, que talvez vai se agregando com facilidade ao nosso coração. E parece que o profeta Isaías entende isso, a gravidade dessa realidade. Ele então faz uma confissão, ele faz uma exortação nacional, dizendo: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, como diz lá em Isaías 59, verso 2. Agora, irmãos queridos, essa exortação não deve ter um caráter acusativo hoje à noite. Essa exortação não é para atachar
a sua vida se você ouvi-la à luz daquilo que João e o próprio Senhor Jesus falou. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos vossos pecados, e não apenas pelos vossos, mas ainda pelos do mundo inteiro, alcançando a minha vida e a sua vida. Isso é uma bênção. Se você de alguma maneira encontra escuridão na sua vida, você pode se libertar dela, a sua oração pode voltar a fluir, o céu pode deixar de ser de bronze se você de alguma maneira confessar os seus pecados. Jesus, quando se encontrava diante de uma mulher moralmente desclassificada, adúltera, fazendo aquilo que não devia, intentando contra os seus sentimentos de certo e errado, ele diz, erguendo Jesus e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te acusou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vá e não peques mais. Vejam, irmãos, que a palavra de Jesus é para aquela mulher abandonasse práticas. Quem sabe que o seu coração hoje é que você abandone mágoas. Quem sabe é que você abandone essa acomodação que cristalizou a sua espiritualidade num nível muito baixo e que precisa de alguma maneira ser melhorado. Pecados não confessados e deixados são obstáculos à nossa oração. A terceira dimensão negativa sobre a oração é que o estilo de vida escolhido pode afastá-lo da oração. Às vezes nós escolhemos um determinado ritmo de vida, nos envolvemos com tanta coisa que essas coisas vão tirando você de uma vida intercessória, de uma comunhão que acontece ao longo do dia, vai de alguma maneira te distraindo. A gente vê isso na relação de Marta e Maria. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a melhor parte, e essa não será tirada. Nós sabemos, irmãos, que Jesus aqui, ele não é contra o trabalho e as responsabilidades que nós devemos dar conta todos os dias. Há deveres que esperam por ações minhas e suas. Mas a palavra de Jesus aqui é contra a inversão de prioridade geralmente cometida por mim e por você. O que Jesus está dizendo é que você não deve, de alguma maneira, inverter essas prioridades espirituais que vão capacitar você para todo o restante das suas responsabilidades. E muitas vezes, irmãos, isso acontece por questões bobas, como, por exemplo, um tempo enorme no Facebook. Um tempo enorme diante da televisão. Um tempo enorme diante de jogos, enquanto que você poderia, dedicar um pouco mais de tempo a essas dimensões espirituais da sua vida. Eu não estou dizendo que ver televisão, Facebook e jogar é contra a palavra de Deus. Eu só estou dizendo que a gente precisa priorizar aquilo que é prioritário de Deus para nós. Então eu gostaria que você lembrasse que a escolha é sua, a escolha será sempre sua, mas as consequências também. As consequências das nossas escolhas serão inevitáveis. Por isso, escolha um ritmo de vida que não o afaste de um estilo de oração. E uma outra verdade, irmãos, é que muitas vezes o próprio inimigo das nossas almas se utiliza da indisposição, do pecado e do estilo de vida para que de alguma maneira possa interceptar o desenvolvimento da nossa espiritualidade que se dá por meio da oração. Eu creio, irmãos, que a gente precisa olhar com seriedade, com honestidade para a nossa vida e ver se esses elementos negativos não estão de alguma maneira impossibilitando você de caminhar. Mas a Bíblia não fala apenas dos elementos negativos, ela fala
dos elementos positivos à oração, os quais eu passo a focar agora, para estimular o nosso coração a essa prática que nos conecta com Deus. Primeiro, a oração é fundamental para preceder grandes decisões. Quando a gente olha para a vida de Jesus, antes de Jesus tomar grandes decisões, antes de Jesus fazer escolhas fundamentais à sua vida, Jesus se retira, ele sai do cotidiano, ele sai dos afazeres para estar diante do Pai, a fim de que diante do Pai ele pudesse se certificar de que as suas escolhas, a sua direção, era de fato as escolhas e a direção que Deus tinha para a sua vida. Vejam que o texto que eu vou ler para os irmãos estava envolto de uma série de milagres. Jesus estava começando e ao mesmo tempo no auge do seu ministério de cura, e lá pelas tantas, naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e diz a palavra por meio de Lucas, passou a noite inteira orando a Deus. Passou a noite inteira orando a Deus, e quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 entre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. A noite inteira orando para fazer escolhas decisivas, escolhas fundamentais, escolhas importantes para o seu futuro ministerial. Então, irmãos, vamos nos lembrar que a oração é um elemento fundamental para você escolher e para você decidir. Eu diria que os acertos públicos de Jesus, os resultados públicos de Jesus foram conseguidos na sua vida privada. Irmãos, quando a gente vivenciar a nossa vida cristã no interior do quarto, através da palavra e através da oração, eu creio que quando a gente sair para trabalhar, quando a gente sair para enfrentar as dificuldades da vida, com certeza, a gente será pessoas mais capacitadas, mais habilitadas, inclusive, para poder resolver os nossos problemas. Segundo, a oração é fundamental para enfrentarmos dias de oposição. Eu não sei se como que você olha para o curso da sua vida, mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 6, ele diz que há dias que são piores do que outros, e ele chama esses dias de dias maus. É aquele dia que parece que está tudo cinzento, a sua alma está encolhida, os seus lábios estão fechados, você sente que tem alguma coisa de errado, embora você não saiba muito bem o que está acontecendo. Parece que há uma indisposição para a vida. Eu me lembro como estava com o pastor José Dilson, levando ele para pregar na congregação da atual igreja presbiteriana do Barreto, e ele foi para lá, ele falou que foi se dirigindo para lá, mas totalmente indisposto. E às vezes a gente acorda assim com uma indisposição grave, uma indisposição que nos impede de viver a vida, de caminhar para frente. Às vezes, irmãos, essa indisposição é uma indisposição natural, mas às vezes essa indisposição ela é de natureza espiritual. E é por isso que Tiago, escrevendo aos seus, diz no capítulo 4, verso 7, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chamando a atenção para os seus leitores que há uma dimensão espiritual que não deve ser ignorada na nossa vida. Se você quiser dar um passo de consagração, se você quiser realizar alguma coisa no seio da igreja, se você quiser ver a sua família transformada, se você quiser ser um homem mais honesto, um homem, que se levante como um testemunho no seio da igreja, no seu trabalho, do lado de fora, na cidade, se você quiser de alguma maneira dissipar as trevas que estão aí em todo lugar, saiba que haverá uma certa dose de oposição na sua direção. Por isso Tiago diz, resistir ao diabo, é um tempo de resistência
consciência que você precisa ter.